Olá para todos e todas. Hoje a gente vai ter um pouquinho de história local, conhecer um pouquinho da história da nossa localidade. E o tema escolhido de hoje foi um dos principais pontos turísticos da nossa região, um lugar que tem despertado o interesse de muitas pessoas nos últimos anos. Tem se tornado visitado por várias pessoas, tanto do Espírito Santo quanto de outras regiões. É um local maravilhoso, tem um significado muito bonito o seu nome e principalmente tem uma importância muito grande para a colonização da nossa região. Eu estou falando sobre o Monte H, que é um monumento natural do município de Itapemirim. O Monte H ele pertence ao município de Itapemirim, fica na verdade na divisa entre o município de Itapemirim e o município de Piúma. Durante muitos anos houve uma briga, e existe até hoje uma disputa territorial pelo Monte H, mas o Monte H pertence a Itapemirim, faz parte do município de Itapemirim e é o marco da divisa entre os dois municípios. A vista mais bonita é a vista de Piúma, mas o acesso ao topo do monte é pelo município de Itapemirim. Ele tem 340 metros de altura, é um dos principais montes que a gente tem no nosso litoral do Espírito Santo, certo? E no caminho até a base para se subir o topo, quando você vai visitar o Monte H, você percorre um trecho bem longo a pé. E nesse trecho é possível a gente enxergar o Vale do Orobó, que é um vale que fica ali na região por trás do Monte H, que é cercado por várias cadeias de montanhas, muitas montanhas que eram as montanhas, que são as montanhas que fazem parte das nossas cordilheiras capixabas, são as montanhas que cercam o estado do Espírito Santo. E essa vista do Vale do Orobó, que é uma vista campada, até aonde a gente perde a vista, a gente consegue enxergar montanhas que vão até o município de Conha, mais ou menos. Essas cadeias de montanhas, elas são bem famosas, são muito descritas por várias pessoas que visitaram a nossa localidade, que conheceram a nossa localidade, porque era uma das coisas que essas pessoas que vinham aqui ao Espírito Santo conseguiam visualizar, que era essa cadeia de montanhas. Não sei se vocês sabem, mas o estado do Espírito Santo é um dos poucos lugares, um dos poucos estados do Brasil que tem cadeias de montanhas bem próximas às praias. Alguns descrevem como as muralhas capixabas, porque era difícil chegar ao interior por conta dessa quantidade de morros e tudo mais. Então, dá para se ver o Vale do Orobó pela parte de trás do acesso ao Monte H. É um monumento natural do nosso estado do Espírito Santo e é um local de muita importância para a nossa colonização. O que poucas pessoas sabem, que o Monte H, ele tem toda uma relevância desde o período da colonização da capitania do Espírito Santo. Para quem não sabe, o Espírito Santo foi uma das primeiras capitanias do Brasil. Em 1535, quando o rei de Portugal dividiu suas terras em capitanias hereditárias, que eram 15 capitanias, o Espírito Santo estava entre essas 15 primeiras capitanias. Foi doada a Vasco Fernandes Coutinho. Nesses primeiros anos, algumas expedições elas foram realizadas para poder desbravar o território, e aí, nesses primeiros séculos, século XVI e século XVII, a gente tem alguns registros sobre o Monte H. Mas antes disso, é importante a gente saber o significado do nome do Monte H. O Monte H, a palavra H, não tem nada a ver com a letra H. Tanto que muitas pessoas fazem confusão, e essa confusão vem desde o período da colonização da nossa região. H é um nome de origem indígena, de um dos grupos indígenas que habitavam a nossa região, que era o grupo dos Puris. Nossa região era uma região disputadíssima por grupos indígenas por conta da quantidade de rios que nós temos. Tem muitos rios aqui no sul do Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro, mas isso é um assunto para ser destrinchado em uma outra aula, que são sobre esses grupos indígenas que habitavam aqui. E um desses grupos indígenas era o grupo dos Puris, e eles chamavam aquele monte de H, e H significa o lugar de ver Deus. Quando você vai ao topo do Monte H, de fato, se você não consegue ver Deus ou sentir a presença de Deus no alto do Monte H, existe algum problema, porque
você consegue perceber a sua pequeneza diante de tanta maravilha da natureza que aquela vista te proporciona. Seja na frente quando você vê o mar, você vê o sol, seja atrás quando você vê as cadeias de montanhas e você vê uma planície gigante cercada por várias montanhas que parece que não tem fim, então é uma grandiosidade tremenda. Uma hipótese que eu, historiadora que vos fala, professora que vos fala, estou lançando, é que talvez o Monte H fosse um local onde esses índios puris prestassem culto, fizessem algum tipo de culto religioso. Eu não tenho como provar, não existem documentos que me façam provar isso, mas isso é uma hipótese que eu lanço devido ao significado do nome, certo? Nunca saberemos, porque infelizmente não temos documentos que nos levem a esse tipo de conclusão, mas a hipótese foi lançada. Na época da colonização, até o século XIX, o Monte H era divisa entre os municípios de Itapemirim e Benevente. Não havia essa quantidade no século XIX de municípios que nós temos hoje. Municípios como Marataízes, Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, que passou a surgir na metade do século XIX, Piúma, não existiam. Eram regiões que pertenciam aos municípios de Itapemirim e de Benevente, que era o que seria hoje o município de Anchieta. Então, até o século XIX, o H era o marco da divisa desses dois municípios. Hoje é o marco da divisa de Piúma e Itapemirim. E é um importante marco da nossa navegação. Expedições que foram feitas nesse período, como eu já citei, eram expedições que tinham como objetivo de descobrir o que a gente tinha na localidade, descobrir o que havia nessa localidade. Esses portugueses, que eram os donos da terra, mas não só eles, outros grupos de outros países, como franceses, holandeses, ingleses, visitavam a nossa costa nessa busca de procurar especiarias, de procurar metais preciosos, de tentar encontrar coisas que fossem riquezas e também de estabelecer algum tipo de colonização. O nosso litoral, aqui da nossa região, foi visitado por vários e vários piratas durante o século XVI e século XVII, que também é um assunto para uma outra aula, não cabe aqui agora. E aí, o Monte H ele vai ser um marco importante da nossa navegação. Eu não encontrei documentos do século XVI que tratam do Monte H. Os documentos que eu encontro são documentos do século XVII, são mapas, porque muitas dessas expedições, elas vinham com esses topógrafos que tinham o objetivo de mapear a região, descrever onde ficavam os rios e onde ficavam montes importantes. Por que montes importantes? Porque do alto do mar, os navegadores conseguiam enxergar aquele monte e saber em qual localidade eles estavam. E aí, a importância do Monte H. Os documentos que citam o Monte H, eles se remetem lá ao século XVII. O mais antigo que nós encontramos, que nós temos disponível, é um mapa de 1631. O Monte H ele não é descrito como Monte H, nem Morro do H, ele é descrito como Serra do Guá, G-U-A, acento agudo na letra A. É o primeiro documento que descreve essa serra. Depois em 1640 e depois em 1866 a gente tem esses documentos, esses mapas que descrevem o Monte H. Então o Monte H ele vai ser um ponto importantíssimo para a navegação. Os navegadores que visitavam a região, que passavam pela região através da vista do monte, sabiam, se localizavam, sabiam onde eles estavam. Então era um ponto fundamental para esses navegadores. Lembrando que as caravelas, os navios, os barcos à vela, era o principal meio de transporte que a gente tinha, o mais veloz que nós tínhamos na época, e os mapas eram um instrumento fundamental da navegação. Então, construir esses mapas e colocar esses pontos de referência eram fundamentais para a localização desses navegadores. E aí entra o Monte H com essa importância para se enxergar, para se saber aonde esses navegadores eles estavam. Outro documento que cita o Monte H é o Dicionário Histórico, Geográfico e Estatístico
da província do Espírito Santo. Esse documento é um documento mais recente, ele é de 1878. E aí ele vai citar uma povoação que ficava ali no Monte H, que era uma fazenda aos pés do monte, né, digamos assim, na base do monte, vai se estabelecer uma fazenda que era chamada aqui nesse dicionário de povoação do H. Era um local, né, onde moravam algumas pessoas e, né, na descrição do dicionário, cita esse local como entre os rios de Piúma e o rio Itapemirim. O rio de Piúma que está citando é o rio Itaputanga, mas no dicionário não recebe esse nome, recebe Rio Piúma. E também cita o Morro do Monte H. E aí o dicionário vai colocar ele como um morro de forma arredondada, porque quando a gente vê o Morro de Piúma, a gente vê ele completamente arredondado e a ponta dele é arredondada. Quando a gente vê de Itapemirim, a gente não tem muito essa noção do formato do Monte H, mas quando a gente vê de Piúma, a gente consegue ver esse pico bem arredondado. Ele vai servir, né? O dicionário vai descrever ele como um guia para esses navegantes, um local cheio de água potável, lá tem nascentes, né? Tem córregos que passam por ali. Quando você vai caminhando, você escuta o barulho de água mesmo passando, você não consegue identificar porque não é um rio, mas são vários pequenos canais de água que passam na região. E era a montanha que ficava atrás dessa povoação. Então, na frente da montanha ficava a povoação do H, né, a fazenda H, e atrás ficava o monte com esse nome. Outras pessoas, durante o século XIX, vão passar por aqui pela nossa região, pelo nosso litoral, ou saindo do Rio de Janeiro, que era a corte, né, que era a capital do Brasil, em direção a Vitória ou a Bahia, ou saindo da Bahia ou de Vitória em direção à corte. E essas pessoas nos seus diários, elas vão descrever o Monte H. Algumas vão fazer desenhos, croquis, na época a gente não tinha fotografia era raro, então não vamos ter fotografias, mas nós vamos ter a menção desse morro. E por que a menção? Porque era um local aonde esses navegadores passavam e era um local de divisa, era um local onde os navegadores, onde esses viajantes, eles tinham uma noção da sua localização. Se eles estavam indo para o Rio de Janeiro, quando passavam no H, eles sabiam que eles estavam perto da província do Rio de Janeiro, já que Itapemirim era a divisa da província do Rio de Janeiro com a província do Espírito Santo. Se eles estavam indo para Vitória ou para Bahia, eles sabiam que eles estavam na província do Espírito Santo, que eles já tinham deixado o Rio de Janeiro e estavam na província do Espírito Santo rumo ao seu destino final. Então, em 1815, quem vai descrever o Monte H vai ser o príncipe Maximiliano, que era um príncipe, né, de um principado alemão, que vai vir fazer uma expedição pelo Brasil e passa aqui pela nossa região. Ele vai, inclusive, dormir na fazenda do Monte H. Em 1816, o botânico e embaixador francês que visita a nossa região também, Auguste Saint-Hilaire, que vem aqui e descreve as belezas do Monte H, porque ele era um botânico, um estudioso dessa parte. Em 1860, o Barão de Thude, que era um barão suíço, primo do imperador do Brasil, Dom Pedro II, que também em 1860 passa por aqui e descreve o Monte H no seu diário de viagem, que inclusive é um livro que está disponível, né? A viagem dele está disponível no site do Arquivo Público para quem tiver interesse de conhecer a viagem do imperador Dom Pedro II pelo Espírito Santo e pela região de Itapemirim, que também é um outro assunto interessante para a gente ter uma aula. Em 1865, o geólogo Frederick Hart vai, né, fazer croquis sobre o Monte H, né, nos seus estudos, e vai descrever o Monte H como um marco da costa brasileira, porque era um local onde as pessoas conseguiam, né, se localizar. Enfim, um pouquinho de conhecimento sobre a nossa história local, um pouquinho de curiosidades sobre esse local, que é um dos lugares mais bonitos, que tem ganhado muito destaque. E se você não visitou o Monte H, não teve a oportunidade de visitar, quando você puder, conheça
aprecie a vista, aprecie aquele lugar e sinta, né, e veja Deus do topo do Monte H, ok? Beijinhos, tchau, tchau!